Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre molhabilidade. Está bastante relacionado com o que eu falei sobre a questão do ângulo de contato. Então, aqui nessa figura, nós temos o ângulo de contato, né, entre uma gota de líquido e uma superfície sólida, em presença do ar. E então a gente tem uma molhabilidade boa, né, quando essa gota se espalha, conforme eu tinha falado anteriormente. Então, a gente viu que se o ângulo de contato é zero, o sólido se mostrará completamente molhado pelo líquido e será somente parcialmente molhado se o ângulo tiver um valor finito. O alto valor de tensão superficial da água faz com que ela, por exemplo, ela forme gotas na superfície do vidro de uma vidraça após a chuva. E com o tempo essas gotas secam e provocam mancha no vidro. O álcool etílico, por exemplo, que tem uma tensão superficial menor que da água, tem menos tendência de formar essas gotas na superfície do vidro do que a água. É por isso que muitas pessoas limpam os vidros utilizando papel embebido em álcool. Como a formação de gotas diminui, então é menor também a chance de manchamento dos vidros depois da secagem. Aqui essas figuras eu tirei de um artigo científico. Aqui mostra, né, a representação de um molhamento do líquido numa superfície antes e depois da adesão, do contato. E aqui são os ângulos de contato, né? Maior que 90, menor que 90 e com o espalhamento total, que é o ângulo de 180 graus. E qual que é a importância disso, né? Da molhabilidade? Um exemplo, por exemplo, é dos produtos instantâneos, como achocolatado, leite, café, sopa, que tem a vantagem de serem preparados rapidamente, como o próprio nome diz, instantaneamente. Se a gente considerar, né, o aglomerado das partículas desses pós-alimentícios, por exemplo, nós temos algumas etapas que constituem o processo de reconstituição à fase líquida desses pós-sólidos. Então, a primeira seria a penetração do líquido dentro do sistema poroso do aglomerado, isso é feito por capilaridade. Depois as partículas elas afundam, né, abaixo da superfície de líquido, então é uma característica que chama afundabilidade. Ocorre a dissolução das pontes sólidas, a dispersão das partículas primárias do aglomerado dentro do líquido, que dá a característica de dispersibilidade. E por fim, a dissolução das partículas, que é a solubilidade. Isso tudo representado na forma de esquema, né, de reconstituição, nós temos então o aglomerado, ocorre o molhamento, o afundamento disso tudo dentro do seio do líquido. Então, vai acontecer a dispersão, que é a desaglomeração dessas partículas que estão juntas, e por fim, a solubilização. Algumas outras aplicações da molhabilidade é na investigação do comportamento de corrosão de materiais refratários. Também se estuda o ensaio de molhabilidade para ser um indicativo da potencialidade de utilização de um resíduo em uma cerâmica de revestimento. Eles estão relacionados com a característica de implantes dentários, topografia superficial e molhabilidade. E também se estuda, por exemplo, a durabilidade de um verniz em madeira de eucalipto pela qualidade superficial da aderência, que está relacionado com a molhabilidade. Então, se o verniz está bastante aderente na superfície, ele não vai permitir que a água, por exemplo, molhe essa superfície, né? O verniz, como vocês sabem, é um revestimento protetor, de proteção das madeiras contra intempéries, umidade, ataque de micro-organismos, de insetos. Então, a gente consegue fazer análise do efeito superficial na aderência e durabilidade do verniz por medida, por exemplo, de ângulo de contato. Um termo muito parecido com a molhabilidade é a umectação. Mas a umectação é um termo usado para molhabilidade de superfícies mais complexas, como, né, o molhamento de um material têxtil, em que existe o fenômeno da capilaridade para que o líquido penetre profundamente nesse material. Então, a umectação é o que? É a capacidade que o líquido tem de se espalhar sobre a superfície, formando essa camada aqui de líquido. Então, esse espalhamento acontece devido à aceleração da gravidade e ele é contrário à tensão superficial do líquido. Então, se a gente reduz a tensão superficial do líquido, nós facilitamos a penetração desse líquido nas frestas de um tecido, então melhorando a capilaridade e, portanto, melhorando a umectação. E como que a gente diminui a tensão superficial de um líquido?
como a gente viu anteriormente, pode ser utilizando-se um composto orgânico, pode ser utilizando-se um tensoativo. Relacionado com a questão da umectação está o cálculo da tensão superficial crítica, que é muito utilizada para se determinar a tensão superficial de materiais poliméricos, por exemplo. Então, por que a umectação está relacionada com isso? Porque a gente diz que a umectação é de alta eficiência quando o ângulo de contato é zero. Então, quando se forma um filme, né, de um líquido sobre um material sólido. Para determinar a tensão superficial crítica, nós utilizamos o quê? O gráfico do cosseno de um ângulo de contato versus a tensão superficial de um líquido utilizado. A gente faz isso com vários líquidos de uma série homóloga no mesmo polímero, e daí a gente, conhecendo a tensão superficial de cada um desses líquidos, a gente calcula o ângulo de contato, né, desses líquidos neste polímero, e depois a gente extrapola o valor para cosseno de θ igual a 1 ou θ igual a 0, que significa que está havendo, né, a molhabilidade total. Então, a gente determina aqui a tensão superficial mínima para que a umectação e espalhamento ocorra de forma eficiente para uma determinada superfície. Para fazer um experimento assim, a gente tem que garantir que a superfície não tenha sido modificada. Por exemplo, os polímeros eles podem sofrer oxidação, processos de oxidação. Né? Se a gente fizer um tratamento com agente oxidante num polímero, a gente desprotege essa superfície, tornando ela muito reativa, certo? Quando a gente oxida uma superfície de um polímero, tende-se a ter mais afinidade pela água, se tornar mais hidrofílica. Existem, por exemplo, tratamentos com agentes oxidantes, a gente pode fazer tratamentos ionizantes, como o tratamento corona. Então, a gente tem que tomar super cuidado para o polímero não ter sido modificado superficialmente. Bom, e aqui está um exemplo desse gráfico que se faz, né, que é do cosseno do θ vezes a tensão superficial dos diferentes líquidos sobre o mesmo polímero. Bom, a gente tem então, por exemplo, um líquido de tensão superficial 60, cujo cosseno do θ deu menos 0,2. Um outro que tinha tensão superficial em torno de 45, cujo cosseno de θ deu 0,2. Então, fazendo aqui a reta e extrapolando para o cosseno de θ igual a 1, nós temos o valor da tensão superficial crítica, que é 20, para um determinado polímero. E o que representa essa tensão superficial crítica? Então, a gente tem uma tabela aqui. A gente tem vários polímeros, então o teflon, poliestireno, polietileno, o cloreto de polivinilo, polietileno, tereptalato, com tensões superficiais críticas. Aqui outros sólidos com tensões superficiais críticas. Né? Então, se a gente pensar na água sobre essas diferentes superfícies, a água tem a tensão superficial de 72, quando acontece o fenômeno da tensão superficial do líquido for menor que a tensão superficial crítica, então no caso aqui, a tensão superficial da água é menor que da sílica e do ferro e do grafite. Quer dizer que a água ela vai se espalhar por essas superfícies, provocando então a umectação dessas superfícies. Então, ó, a água se espalha em superfícies de ferro, mas forma gotas em superfície de cobre. Então, se a tensão do líquido é maior que a tensão superficial crítica, o líquido vai formar gotas na superfície, né? Com um ângulo de contato diferente de zero. Então, por isso que a água, ela, em algumas superfícies, forma gotas de diferentes ângulos, mudando a superfície, é claro. Em outras, ela se espalha. Existem algumas situações que são situações fora do equilíbrio, em que acontece mudanças dos ângulos de contato devido a irregularidades das superfícies que vão ser molhadas em virtude das heterogeneidades. Isso pode acontecer quando a gente tem materiais diferentes, por exemplo, a fibra têxtil, uma parte é a fibra, mas tem muito ar também dentro. Quando a gente faz o recobrimento de um papel com uma tinta, tintas de cores diferentes podem molhar de forma diferente. Se uma parte do papel não está recoberto, pode apresentar um ângulo de contato diferente. Tá? Mesmo para espalhamento de filmes de tinta em paredes, em móveis. Então, às vezes a gente pinga uma gota numa superfície
E se a gente olhar a gota de um lado, tem um ângulo e do outro lado o outro. Isso acontece por causa dessas heterogeneidades que podem ser observadas. Por exemplo, aqui, ó, o ângulo real seria isso numa superfície líquida, mas devido à rugosidade da superfície, ele pode apresentar um ângulo diferente. Aqui a mesma coisa. Então, é importante que as medidas de ângulo de contato sejam feitas em superfícies homogêneas, quimicamente, além de superfícies lisas. Então, só um detalhe aí em relação à questão da medida. Bom, e para finalizar a aula de hoje, eu vou apresentar aqui um exercício para vocês entregarem em 2 semanas. Então, baseando-se na estrutura dos polímeros seguintes, explique por que a água exibe os respectivos ângulos de contato quando em contato com esses mesmos, com os polímeros. Então, aqui eu tenho o PTFE, né, o nosso Teflon. A água não molha o Teflon, né? Então, o ângulo de contato aqui é maior que 90 graus. O poliestireno é um ângulo de 90. Aqui tá hidrofóbico, mas isso aqui vocês vão encontrar o mesmo ângulo para sistema não hidrofóbico, tá? Então, não se prendam a isso, no caso dos 90 graus, né? Aqui o PMMA, já tem alguns, né? Observando a estrutura, tem grupos O, dupla O, simples O. Então, o ângulo de contato já é menor que 90. A carboximetilcelulose, vários grupos oxigênio na estrutura. Ele é mais hidrofílico. Então, eu quero que vocês olhem essas estruturas e me digam, né? Por que que esses ângulos são observados? Por que que o Teflon, por exemplo, ele é hidrofóbico? Por que que o poliestireno, ele fica aqui no ângulo exatamente de 90, né? Então, não é nem hidrofóbico nem hidrofílico, é intermediário. Por que que o PMMA e carboximetilcelulose são hidrofílicos? E por que que um é mais hidrofílico do que o outro? Tá? Então, eu quero que vocês me entreguem essa atividade explicando com base na estrutura por que que a água exibe esses ângulos de contato com essa superfície. Bom, esses aqui são os livros que eu usei para preparar essa aula. Eu desejo boa atividade a todos e bons estudos. A próxima aula provavelmente será uma aula prática sobre tensão superficial, algumas medidas dela. Aí na quarta-feira é feriado e na terça-feira seguinte vai ser já a avaliação, a segunda avaliação da disciplina. Bom estudo, pessoal. Fiquem com Deus.